Capítulo 65. Redes sobre redes. Aéson estava de braços cruzados na beira do penhasco. O vento açoitava seu rosto com uma chuva que parecia camadas de gelo, e sua capa esvoaçava para a direita. Acima, nuvens escuras dispersavam a luz do sol, pintando o mundo de um tom acinzentado. Diante dele, estendia-se um sistema de vales estreitos cobertos por uma floresta densa. Ele só visitará Aravel algumas vezes ao longo dos séculos, mas a cada visita, a magnitude da criação dos elfos, juntamente com o poder do encanto que a ocultava, o deixava maravilhado. Lyra, a elfa que liderou toda a empreitada, sempre fora excepcional, mas Aravel era, sem dúvida, sua obra-prima. Ele está chegando. Shora sentou-se em sua cadeira à esquerda de Aéson, o rosto e os cabelos pingando, o capuz de sua capa jogado para trás sobre os ombros. Seus olhos eram mais penetrantes que os dele. O jovem elfo Valdrin, que Teren resgatara do Império anos atrás, estava ao lado de Shora. Ele insistira em vir ver Kalen voar e agora vestia apenas uma túnica e calças de linho encharcadas, com as mãos cruzadas atrás das costas. Era um sujeito peculiar, mas já havia passado por muita coisa. Passaram-se alguns instantes, e então Aéson viu um clarão branco à distância. Valeris rasgava os vales, movendo-se a velocidades que Liara só alcançara depois de ter vivido seu 10º verão. O dragão subia e descia, aproveitando as correntes de vento enquanto serpenteava entre os penhascos salientes, desaparecendo e reaparecendo da visão de Aéson. Ao lado de Aéson, Shora tecia fios de fogo e água pelo ar. Partículas de chuva se uniam, formando esferas de gelo enquanto fios de fogo absorviam o calor delas. E então as esferas voavam pelo ar em direção a Valeris e Kalen, enquanto eles contornavam um penhasco. O dragão girou, mergulhando rente ao chão, esferas de gelo se chocando contra a rocha atrás dele. Valeris se elevou acima da próxima onda de projéteis, rolando no ar enquanto fazia, mantendo-se de cabeça para baixo. Aéson não pôde deixar de ficar impressionado, não apenas com a agilidade e os reflexos de Valeris, mas também com a forma como Kalen conseguiu manter sua posição. Mesmo com a magia intrínseca que moldava as escamas de um dragão ao seu Draleide e as mantinha no lugar, resistir a manobras como aquela, em velocidades tão altas, não era uma tarefa fácil. Shora lançou mais esferas de gelo, cada uma das quais Valeris desviou. Fios de fogo e água rodopiavam no ar, transformando a chuva em uma espessa camada de gelo diante de Valeris. O dragão liberou uma coluna de fogo, envolvendo-se com as asas e tornando-se o menor possível enquanto voava através do buraco derretido no centro da camada de gelo. Valeris caiu por um instante, depois abriu as asas, aproveitando as correntes de ar e alçando o voo para cima. Shora moldou a chuva em outra camada, a qual Valeris reagiu realizando a mesma manobra, mas desta vez Shora formou uma segunda camada de gelo assim que o fogo do dragão cessou. Valeris voou através da abertura na primeira camada apenas para atravessar a segunda, soltando um rugido que ecoou pelo vale. Enquanto o dragão avançava em disparada, tentando recuperar o controle de seu voo, Shora lançou outra onda de esferas de gelo. Aéson sentiu Kalen puxar a centelha enquanto jatos de fogo jorravam da mão do jovem. Então, o fogo se extinguiu abruptamente. 2 no peito. Shora cruzou os braços e recostou-se na cadeira enquanto Valeris passava voando por eles, asas abertas, uma rajada de ar seguindo seu rastro. Mesmo assim, impressionante. O vínculo deles é diferente de tudo que já vi em dragões tão jovens, comentou Shora sem desviar o olhar dos vales à frente. Talvez os dragões valacianos realmente tenham uma conexão mais profunda com a centelha. Ou talvez haja algo mais. Ouvi dizer que os Lorianos que viajaram com Kalen pelas terras queimadas se referiam a ele como guardião de Varin. Dizem que ele varreu a batalha de passagem do rei, seus olhos brilhando com uma luz púrpura. Isso sim eu gostaria de ver. Luz roxa, Valdrin sussurrou para si mesmo. Você sabe como as histórias se espalham. Aéson passou a língua pelos dentes, olhando para a distância enquanto Valeris sobrevoava os vales. Não é verdade. Os olhos dele não brilham. Aéson grunhiu. Ele tinha visto a luz púrpura nos olhos de Kalen quando discutiram do lado de fora das terras queimadas. Só estou dizendo que as histórias crescem a cada vez que são contadas. Se eu não o conhecesse melhor, jovem Virandran, pensaria que você estava com ciúmes. Aéson riu, virando-se para ver Shora olhando para ele, com um sorriso de orelha a orelha. Ela era a única que ainda se referia a ele como o jovem Virandran. Foi legal. Com inveja. Shora sorriu novamente, erguendo uma sobrancelha com um olhar perspicaz, e então sua expressão tornou-se mais sombria. O que você acha dele, Aéson? Você realmente acha que ele pode fazer o que precisa ser feito?
Aeson soltou um suspiro pesado. Não sozinho. Uma rajada de vento varreu o penhasco enquanto Valeris passava voando, inclinando-se para a esquerda e para a direita antes de mergulhar e desaparecer na beira do precipício. Ele é talentoso. Isso é inegável. Mas mesmo que tivesse décadas de vida, o que não tem, 7 dos 9 membros vivos da Guarda do Dragão ainda permanecem em Eferia. Nem mesmo Eltoar e Hélios seriam capazes de enfrentar essa situação sozinhos. É verdade. Chora ficou em silêncio por um momento. Mas ele não está sozinho. Não. Depois que Kalen fez o juramento com Gaeleron, Vaeril, Alia, Lirei, Eric, Tarmon e Dan, Gaeleron passou a ir ao pátio todos os dias para observar as técnicas e os treinos de Kalen. Vaeril, Alia e Lirei permaneceram sempre ao lado do jovem. Vaeril, em particular, parecia ter um forte laço com Kalen. Eric e Tarmon Ward, um homem que Aeson conhecia como um juiz de caráter impecável, eram agora tão próximos de Kalen quanto irmãos, embora, considerando tudo o que haviam passado, isso não surpreendesse Aeson. O que foi inesperado, no entanto, foi o olhar que Sulin, Ingvat e os outros de Berona deram a Kalen. Apesar de todas as discussões entre eles, Aeson teve que admitir que o jovem tinha um coração que atraía as pessoas. Na experiência de Aeson, havia 2 coisas que levavam as pessoas a seguir alguém, o medo ou a devoção. A lealdade podia ser conquistada pelo medo num instante. O medo era poderoso e levava as pessoas a cometer atos verdadeiramente atrozes em nome da autopreservação. Mas era passageiro. Assim que surgia algo que inspirava um medo maior, tudo mudava. A devoção, por outro lado, era conquistada com esforço, por meio de ações e feitos. Enquanto a adversidade muitas vezes corroía o medo, ela apenas fortalecia a devoção. O medo podia vencer batalhas e guerras, podia dizimar exércitos. Mas era a devoção que mantinha as nações unidas. O Império construiu tudo sobre o medo e a raiva. Para Aeson, um pouco de ambos era necessário. Aeson. O chamado foi interrompido pelo vento e pela chuva. Ele se virou e encontrou Ingvat parada no topo da trilha que descia, seu longo manto esvoaçando na ventania que varria o penhasco, seus cabelos e pele encharcados. A mulher se aproximou quando ele se virou. Teren me enviou para falar com você. Alguns dos Angan retornaram e cartas chegaram de Argona. O vento soprava com tanta força que Esson cambaleou para o lado ao parar diante de uma das inúmeras pontes que cruzavam a cidade de Aravel. E enquanto o vento uivava, a chuva batia com força como marteladas em seus cabelos e rosto. Ali mesmo, gritou Ingvat, apontando para um platô incrustado na rocha, a cerca de 15 metros de altura, do outro lado da ponte. Ela estava perto dele, mas teve que gritar para que sua voz se sobressaísse ao vento uivante. Aeson acenou com a cabeça em reconhecimento. Ingvat, chamou ele quando ela se virou para ir embora. Obrigado por mantê-lo em segurança. Invite balançou a cabeça, sacudindo as gotas de chuva. Seu filho é igualzinho a você. Ele sabe se virar. Ele pode. Aeson aproximou-se de Ingvat, pousando a mão em seu ombro e inclinando-se para mais perto para que não precisassem gritar. Quantos vieram com você de Berona? Eu deveria ter vindo antes, mas não houve um momento livre. 42 sobreviveram à viagem. Ingvat puxou o capuz, usando-o para proteger a voz do vento. Quantos podem lutar? Magos. Todos conseguem se virar bem. Um mago de batalha, um curandeiro, um cônsul e 2 magos artesãos, incluindo Sulin. Perdemos 2 acadêmicos no deserto. Aeson assentiu novamente. Está na hora de começarmos a fazer algo com eles. Vou precisar de uma análise detalhada de cada um. O que você acha dele? Kalen, perguntou Ingvat, arqueando uma sobrancelha encharcada. Eu o segui através das terras queimadas, Aeson. Você sabe a resposta para essa pergunta. É verdade. Aeson deu um tapinha no ombro de Ingvat e observou-a caminhar por uma trilha sinuosa de pedra branca e lisa antes de atravessar a ponte. Ele seguiu em direção ao planalto. Uma pérgola branca cobria o planalto, o vento uivando enquanto a chuva batia com força contra o teto da estrutura em torrentes. Sob a proteção da pérgola, Teren estava de pé junto a uma grande mesa de pedra, com Baldon, Aneera e mais 2 Fenrir Angan ao seu lado. Mesmo antes de Aeson se aproximar, ele podia sentir a aura de silêncio que envolvia o planalto. Assim que Aeson atravessou o limite da ala, o som da chuva torrencial e o uivo do vento desapareceram num instante, dando lugar ao silêncio. Sabe que podíamos ter feito isso em algum lugar dentro de casa? Teren ergueu os olhos do outro lado da mesa, seus cabelos prateados pingando enquanto caíam sobre os ombros.
Não visito Aravel com frequência. Não gosto de perder tempo confinado entre quatro paredes. Contemplar as coisas que ela criou me traz conforto. Aeson acenou com a cabeça em reconhecimento ao seu velho amigo, deixando um sorriso surgir em seus lábios. Ele entendia. Havia poucas coisas neste mundo que lembravam Aeson de Naia, Eric, Dalen e as espadas que ela forjara para os três. Para Teren, havia apenas Faelen e a cidade de Aravel para lembrá-lo de Lyra, o que parecia agridoce, considerando que ele raramente conseguia ver qualquer um deles, e Faelen se recusava a falar com ele. Um mapa de Eferia estava estendido sobre a mesa, preso por 4 pedras lisas. Ao lado do mapa havia um saco de couro, um pequeno caderno encadernado em couro, uma caneta e um tinteiro. Que novidades! Aeson olhou para Baldon e Aneera. Baldon retribuiu o olhar com aqueles olhos dourados, e então olhou para Teren. Recebemos notícias de Bair de Indrifaen, disse Teren, apontando para Drifaen no mapa. Os leais a Aleron tomaram Longforge, a bacia de Elmund e Viteron. Ele está confiante de que, se conseguirem tomar Arisfal, o resto da região jurará fidelidade. Aleron não precisa de reunião, ele jura lealdade a Calen. Calen causa uma ótima impressão. De fato, Teren ergueu os olhos do mapa, sorrindo. Outros. Ariana Torval, de Ilianara, que ostenta o estandarte do Grifo Branco, concordou em se encontrar. Ela seria uma forte alternativa a Castor Kai, que também concordou em se encontrar com Calen, embora, como já discutimos, isso deva esperar. Também recebemos notícias de muitas outras facções em Ilianara, Arcalen e Drifaen. As facções maiores estão aguardando uma audiência, mas aquelas com números menores estão se dirigindo para cá. Há rumores de uma grande batalha perto de Seeple, mas os detalhes ainda não são conhecidos. Por enquanto, tudo não passa de boato. Embora haja menção a elfos e dragões. Dragões. Como eu disse, são boatos. A guarda do dragão estava lá, então é mais provável que as histórias tenham se misturado. Mas se os elfos de Linalion deixaram a floresta, a paisagem está prestes a mudar. E se eles fossem fazer isso, agora seria a hora. O Império está fraco, restam apenas 7 membros da Guarda do Dragão, e o Sul está um caos. De fato, disse Aeson, coçando a barba. Ele esperava que os rumores não fossem verdadeiros. Mais um jogador no jogo só complicaria as coisas. Mas eles resolveriam isso se acontecesse. E quanto a Valtara, Varsund e Carvaon? Mesmo com nossas conexões, leva tempo, disse Baldon, inclinando-se para frente, sua fala lenta e pensativa como se estivesse se lembrando de como sua língua deveria articular os sons. Nenhum de nós ainda está perto das terras que vocês chamam de Valtara ou Varsund. Recebemos notícias do nosso povo no norte de Carvaon. Gandry informou que reuniu cerca de 2.000 homens nas montanhas perto de Daleri e os está conduzindo em direção a Aravel em grupos de 100 neste exato momento. E Odin disse que, se Calen sequer sobrevoar Balmar, a cidade abrirá seus portões. Qual foi a última vez que ouvimos falar do Alto Lorde Calas? Como sempre, ele se recusa a tomar partido. Ele permitiu que frotas imperiais fossem incendiadas na Baía, mas não acredito que ele se declarará abertamente a nosso favor, a menos que acredite não ter outra escolha. Aeson assentiu com a cabeça, cruzando os braços e acariciando a bochecha com o dedo indicador enquanto examinava o mapa. Ingvat disse que chegaram cartas de Aren em Argona. Sim. Teren enfiou a mão no saco de couro e tirou uma pilha grossa de envelopes, colocando-o sobre a mesa diante de Aeson. A primeira pilha foi seguida por uma segunda, depois uma terceira. Aeson suspirou, examinando as cartas, afastando aquelas que acreditava poderem esperar e abrindo as que pareciam urgentes. Uma era de um contato que vigiava as minas de ouro em Alnar, outra de um contrabandista em Antiquar, outra do capitão da guarda da cidade de Cataga. Seu coração disparou ao ver 2 envelopes unidos por um cordão, o de cima selado com cera carmesim e o símbolo do martelo de Duradur. Está tudo bem? Perguntou Teren, erguendo os olhos do mapa. É de Duradur. A última carta que ele receberá de Duradur fora de Dalen, contando-lhe o que acontecerá entre Belduar e o domínio anão. Mas essa não continha nenhum sigilo específico. Percebendo que ele havia ficado em silêncio, Aeson ergueu a cabeça e gesticulou em direção às outras cartas. Você poderia me ajudar com essas? Teren sustentou o olhar de Aeson por um instante, depois assentiu com a cabeça e começou a puxar uma pilha de cartas em sua direção. Aeson rompeu o lacre de cera do envelope de cima, depois retirou a carta e a desdobrou. Pai. Aquela primeira palavra deu novo fôlego às veias de Esson. Não sei bem como dizer isso,
Daemon Bryne e Yvon Arnel estão mortos. A tensão aumentou dentro do domínio livre, e as forças asmaranas atacaram os Belduaranos. Daemon e Yvon morreram em combate. A rainha Kyra e a rainha Helênia vieram em nosso auxílio, e os asmaranos foram interrogados. Ainda mais coisas acontecendo dentro do domínio livre, teias dentro de teias, disso eu tenho certeza. Após a batalha, Kyra e Helênia forçaram Belduar a se tornar vassalagem em troca de comida, água, segurança e ajuda na retomada da cidade. Oleg Merylin foi escolhido como Guardião da Montanha, um novo título criado pelos anões. Atualmente, Puroan está morto, Ofnar está morto, e Kyra e Helênia detêm o poder sobre o domínio. Há uma assembleia acontecendo em Volkur, e outra está prevista para Asmar. Contudo, pelos rumores que tenho ouvido, é provável que Kyra e Helênia consolidem seu poder. Ambos reiteraram seu apoio à nossa causa, assim como Oleg. Oleg pediu a mim e a Belina que ajudássemos a escoltar cerca de 200 Belduaranos para um local seguro nas aldeias do oeste. Aceitei, nosso destino é Salme. Envie qualquer resposta para lá. Assim que os Belduaranos estiverem instalados e eu receber sua localização, irei até lá. Aeson leu a carta mais de 2 vezes. Muita coisa havia mudado sob as montanhas de Lodar. Um dos Fenriranga já estava a caminho do domínio livre. Uma vez lá, a comunicação com Kyra e Helênia seria mais fácil. Se o domínio livre tivesse 2 ou 4 governantes, não importava, contanto que estivessem alinhados à causa. Tanto Kyra quanto Helênia eram impetuosos e se irritavam facilmente, mas foi Kyra quem veio em auxílio de Belduar na noite do ataque do véu. Aeson suspirou ao retornar o olhar para o início da carta. Daemon Bryne e Yvon Arnel estão mortos. Yvon e Aeson haviam se desentendido em muitas ocasiões, mas Yvon fora uma das poucas pessoas no mundo que Aeson realmente considerava um amigo. Essa lista estava diminuindo cada vez mais com o passar dos anos. Ler sobre sua morte parecia um sonho. O homem era esculpido em pedra, e seu sangue era feito de fogo. Houve um tempo em que Aeson acreditava que nada no plano mortal poderia matar Yvon Arnel. Esse tempo, ele supôs, havia acabado. Beberei por você, velho amigo. Pelo menos você finalmente está com Aliana e Cris novamente. Aproveite os salões de Ashiron. Nos veremos lá quando ele me chamar. O olhar de Aeson reteve no nome do jovem Daemon Bryne. O rapaz não estava preparado. O único consolo em sua morte era que Arthur não precisará ser quem acenderia a pira funerária. Arthur, mais um amigo que não caminhava mais pelo plano mortal. Aeson sussurrou, viver tem seu preço. Aeson dobrou a carta e a colocou de volta no envelope. Ele rompeu o lacre do segundo envelope. Velho Virandrar, tentei te matar 7 vezes, mas você é um teimoso desgraçado. Aposto que ainda não me perdoou, apesar de tudo que fiz desde então. Você adora guardar rancor. Bem, quando Dalen disse que ia te mandar uma carta, pedi para Oleg incluir esta também, porque, pelas minhas contas, já impedi seu filho de morrer 3 vezes. O que isso significa? Significa que mais 4 vezes e estaremos quites. E, do jeito que todo mundo com seu sobrenome se mete em encrenca, você vai me dever uma em breve. Vou viajar com ele a caminho de Daine. Quem sabe, talvez ele faça alguma besteira de novo. Seu favorito. Belina PS. Yvon morreu do jeito que ele queria, com aço afiado na mão. Peguei algumas cinzas da pira. Vou espalhá-las sobre o oceano. Ele sempre gostou de ver o sol nascer sobre a água. Aeson não conseguiu conter um sorriso ao dobrar a carta. Belina tinha um jeito especial. Poucas pessoas no continente eram tão perigosas e menos ainda tinham um coração tão grande. Ele ergueu os olhos e viu Teren caminhando em direção à beira da pérgola, a chuva batendo em suas costas enquanto lia uma carta. O que é isso? Perguntou, guardando a carta de Belina de volta no envelope. Dalen está bem, mas... Teren. O elfo continuou a ler, ignorando Aeson. Teren. O que é isso? Teren ergueu a cabeça, olhando para a carta e depois para Aeson. É de Coren. E... Aeson não fez nada para amenizar a impaciência em sua voz. Teren respirou fundo mais uma vez, relendo as palavras. É a irmã de Kalen, ela. Ela está viva. Viva! Onde ela está? Não sei ao certo há quanto tempo esta carta foi enviada, mas ela estava em Tarrel com Coren. Taner a trouxe. Ele não pode voltar para Berona. O choque no rosto de Teren aos poucos se transformou em um sorriso. Precisamos contar para Kalen. Aeson estendeu a mão e agarrou o ombro de Teren. Sua mente estava a mil,
e seu coração afundou ao ouvir a palavra que estava prestes a sair de seus lábios. Não! Teren se desvencilhou do aperto de Aeson, dando um passo para trás. A expressão no rosto do elfo era como se Aeson tivesse acabado de sugerir matar uma criança. Como assim? Não, Aeson. Precisamos contar a ele. A irmã dele está viva. Ela está viva. Ele precisa disso. E o que ele fará quando você lhe contar? Aeson sustentou o olhar de Teren, com os olhos arregalados. O que ele fará, Teren? Ele montará em Valeres e partirá pelas terras queimadas, direto para as garras de Fane. Você sabe que ele fará isso. Ele não hesitará nem por um segundo. Ele já fez isso antes, mas agora Valeres está grande e saudável o suficiente para carregá-lo. Ele será como um farol para a guarda do dragão. Então diremos a ele que não pode ir. Teren balançou a cabeça, incrédulo. Escute o que você está dizendo. Aeson engoliu em seco, umedecendo a garganta. Deu um passo para trás e respirou fundo. Você está sendo ingênuo se acha que pode dizer a Calen que sua irmã está viva e sozinha nas montanhas de Loria, e pensar que ele não ignorará cada palavra que sair de nossos lábios depois disso. Ela está segura. Ela está com Coren, Farven e Tanner. Eles cuidarão dela e, quando chegar a hora certa, a chamaremos. É melhor trazê-la para cá do que deixá-lo ir para lá. Isso é mais do que apenas a dor dele, Teren. É mais do que a sua, mais do que a minha, mais do que a de qualquer um de nós. Aeson segurou os ombros de Teren com as duas mãos, olhando nos olhos do elfo. Você acha que eu quero dizer isso? Acha que eu não sei o quão monstruoso eu sou? É claro que eu não quero esconder isso do Calen, mas que escolha temos? Se contarmos a ele, ele irá. Ele provou isso com Riste. É assim que ele é, e isso é algo que eu jamais mudaria nele. Mas se ele pegar aquele dragão e voar para Tahel, ele será arrancado do céu, e tudo isso terá sido em vão. Eu sacrifiquei mais por essa causa do que a maioria das pessoas sequer consegue imaginar, e se essa é a escolha que preciso fazer, então eu a farei. Se ele me odiar, ele me odeia. Não importa. Às vezes, precisamos tomar decisões difíceis, gostemos delas ou não. Não podemos simplesmente tomar aquelas que nos fazem sentir bem conosco mesmos. Teren olhou fixamente para a carta. Preciso que você me prometa que não vai contar para ele, Teren. O elfo ergueu o olhar. Aeson podia ver a luta em seus olhos. Preciso que você me prometa. Se contarmos a ele, um ou mais deles morrerão. Se não contarmos, eles poderão viver. Sua consciência ou a vida deles. Pela sua honra, Teren. Teren empurrou Aeson com uma raiva que Aeson raramente vira no elfo. Seu maxilar estava cerrado, sua testa franzida. Teren soltou um rugido. Que os deuses te amaldiçoem. Baldon, Aneera e os outros Angan olharam para o lado. Teren empurrou a carta contra o peito de Aeson. Ele merece saber, Aeson. Aeson manteve-se firme. Então pode ser você quem acenderá a pira, Teren. Eu odeio esses jogos, Aeson. Eu os odeio. Eu sei. Aeson aproximou-se do velho amigo e pousou a mão no ombro de Teren. Teren balançou a cabeça, os músculos da mandíbula contraídos. O elfo soltou um longo suspiro, os ombros caindo. Pela minha honra.